prosseguimento a mais uma aula aí sobre citogenética, tá? A galera vai entrando, vamos todos fixar um conteúdo extremamente importante, tá? Para o mundo biológico, que é referente à questão da variabilidade genética. Então, conteúdo extremamente cobrado, abordados em provas de vestibulares, beleza? É muito importante esse domínio dessa parte da variabilidade genética, a formação de gametas. Então, é muito importante que nós compreendamos bem, tá? Esse processo da geração dos gametas. Esse processo de geração de gametas, ele é influenciado por esse processo que nós vamos estudar hoje, que é o processo de meiose, tá? Então, algumas coisas você já tem que se lembrar de cara. Primeiro, qual é o tipo de célula que vai realizar o processo de meiose? Então, você lembra que lá na aula de núcleo, a gente viu que as células elas são classificadas de acordo com a quantidade e a organização do material genético, tá? De DNA, dos cromossomos. Lá a gente viu que existem células diploides e existem células haploides. Essas células haploides, elas têm justamente a metade da quantidade original do material genético do indivíduo. Então, por exemplo, se uma espécie ela possui 8 cromossomos, as suas células haploides elas vão ter 4 cromossomos. Se uma espécie possui 30 cromossomos, as suas células haploides elas vão ter 15 cromossomos. Então, sempre essas células haploides elas sofrem uma redução, tá? Na metade da quantidade de material genético. Esse processo é justamente concebido pela realização da meiose. Então, uma das coisas mais importantes que você já tem que se ligar é qual é o objetivo geral da meiose. Nós vamos ver, tranquilo? Então, todo e qualquer organismo faz meiose. Na verdade, você tem aqueles organismos que conseguem, digamos assim, fazer meiose dentro da perspectiva de ser mais evoluído, no sentido dele ser mais desenvolvido, tá? Então você tem plantas, você tem animais. Agora nós temos que dar algumas observações extremamente importantes. Toda meiose ela é para a geração de gametas? Não. Tem meiose, gente, que você tem a formação de esporos. Então alguns grupos de plantas elas fazem meiose para a formação de esporos. Então seria uma meiose espórica, tá? Então você tem uma meiose gamética, você tem uma meiose espórica. Você também tem que lembrar que um animalzinho chamado zangão, ele faz um processo de formação, tá? De um gameta que não segue o padrão normal. Justamente por quê? Porque o zangão ele herda apenas metade do material genético original. Lembra que a história que ele surge por partenogênese, ou seja, ele surge de um óvulo não fecundado. E aí, consequentemente, ele não tem a quantidade original dos outros indivíduos, justamente porque ele só herdou o material genético da mãe, não tem o pai, tá? E aí, obviamente, que ele vai fazer uma meiose, digamos assim, um pouco diferente. Então, você tem que se ligar nessas características. Mas, via de regra, galera, a meiose é para a formação de gametas. Belezinha? Tudo tranquilo, né? Então, a galera aí que tá chegando, estão me escutando direitinho, a imagem tá ok, tá tudo beleza, não deu retorno pra gente meter o aço agora. E aí, tá tudo ok? Vamos começar? Primeira, né? Então, para vocês visualizar um pouco melhor, tá? Eu vou desligar novamente os comentários. Hoje a gente vai ter um tempinho para debater algumas questões, tirar algumas dúvidas e algumas sugestões dentro desse conteúdo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Muito importante vocês mantenham foco, mantenham atenção, participar das nossas lives ao vivo, tá? Se puder, obviamente, participar, que essa interação é muito legal. A gente gosta demais quando vê a sala lotada de vocês estudando junto com a gente, beleza? Então vamos lá. Então o que você tem que se ligar na meiose? Primeira coisa,
que a meiose, ela justamente vai realizar um processo de intérfase. Então, nesse caso, o ciclo celular da intérfase, tá? É um período, lembra, de preparação. Nesse período de preparação, galerinha, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter alguns eventos que são extremamente importantes. Por exemplo, as checagens para ver se o DNA está tudo belezinha, se ele está sem nenhuma falha. Depois ele vai ser duplicado, depois ele vai ser checado novamente, e aí a gente vai ter a duplicação lá dos centrossomos, que é aquelas estruturas que vão formar o fuso para a movimentação dos cromossomos. Então, a período de intérfase, você tem basicamente que se ligar que esses carinhas estão duplicados, os nossos cromossomos, tranquilo? E você tem a duplicação dos centrossomos, que esses carinhas que vão movimentar essa estrutura. Nesse período, a célula ainda está ativa, o DNA ainda está fabricando RNA, está sendo transcrito para a produção de proteínas. Depois você vai ter a desativação a partir do momento que nós vamos iniciar o processo de meiose. Tranquilo? E aí o que é que você vai ter que se ligar logo de cara? Que a meiose, ela tem um objetivo geral. E aí, qual é o objetivo geral? Vamos aqui, ó. Você tem que se ligar que ela vai fazer dois processos. Então eu tenho um período de intérfase, tá? Período de preparação, e vou realizar uma primeira divisão. Nessa primeira divisão, então, eu tenho material genético duplicado e eu inicio essa primeira divisão, tá? Ele vai fazer as etapas que nós já conhecemos e no final da primeira meiose, eu tenho justamente duas células. Essas duas células, elas vão ter, tá, a metade da quantidade original de DNA. Então, nós vamos utilizar aqui uma célula com 4 cromossomos para facilitar, beleza? Mas, independentemente da concentração, da quantidade, você vai ter esses mesmos aspectos. Então, no início eu tenho intérfase, preparação, no final eu tenho, da meiose 1, duas células com a metade dos cromossomos, beleza? Depois eu vou pegar essas duas mesmas células lá no final da meiose 1 e vou fazer novamente uma divisão, originando agora 4 novas células que têm apenas a condição de ter a metade das cromátides do início. Então, se você observar, o processo de meiose você tem uma célula e ao final de duas divisões você vai ter 4 células com a metade da quantidade original dos cromossomos. Beleza? Por que isso acontece? Porque você vai ver que apenas existe uma intérfase. Então eu duplico o material genético uma vez, mas eu faço duas divisões seguidas. Beleza? E aí você vai ver que na meiose 2, ela ocorre imediatamente ao final da citocinese 1. Tá? E aí não tem um novo período de intérfase, eu não tenho uma nova duplicação, porque senão eu ia ficar nesse ciclo repetitivo. E aí por isso que no final eu consigo gerar 4 células diferentes dessa daqui. Então essa é a visão geral que você vai ter que se ligar. Mas claro que eu vou mostrar para vocês algumas peculiaridades, eu vou mostrar para vocês algumas características de eventos que são extremamente cobrados em provas e que são, digamos assim, o destaque da meiose. Beleza? Vamos aqui seguindo. Então esse é o panorama geral das etapas que nós vamos ver hoje. Então, o que é basicamente a meiose, tá? A meiose, gente, é justamente esse tipo de célula, tá? Que acontece onde você tem duas divisões, certo? De forma contínua, ou seja, uma seguida da outra. No final desse processo, você vai ter 4 células filhas e essas células filhas elas são geneticamente diferentes da original. Por quê? Porque ela tem apenas metade do número de cromossomos justamente da célula que as originou. Então, esse processo de meiose ele é vital para conservar o padrão das espécies, galera. Porque se você observar o seguinte, pegando na nossa espécie, nós temos 46 cromossomos. Aí você sabe que vem 23 do pai e 23 da nossa mãe. Tendo isso em vista, se nós não tivéssemos uma redução nos nossos cromossomos dos gametas, quando pareasse o material genético dos pais, a gente iria para 92. E aí, consequentemente, nós estaríamos fugindo do padrão da nossa espécie. Então, esse padrão é o que a gente chama de haploidia, tá? Por isso que você tem haploidia, a quantidade de cromossomos de uma espécie.
Essa quantidade ela pode ser organizada em pares, e eu vou chamar de diploides, ou eu posso organizar em unidades, haploide. Mas eu também posso organizar em trios, em quartetos, depende da espécie, beleza? Mas o padrão geralmente é diploide e a metade haploide. Então, quando eu pego uma célula haploide junto com outra, eu formo uma diploide, que é justamente para manter a variação na quantidade original dos nossos cromossomos. Por isso que algumas vezes, quando o material genético ele não é distribuído de maneira homogênea, de maneira correta, você tem as famosas síndromes, tá? Que são erros que podem ser ocasionados justamente pela má distribuição em algum momento da meiose, tá? E consequentemente, quando os gametas se parear, você vai ter células com uma quantidade anormal de cromossomos daquela espécie. Então aí a gente tem as síndromes de Down, síndromes de Klinefelter, de Turner, de Edwards, então vários tipos de síndromes diferentes, beleza? Então essas síndromes é justamente chamada de aneuploidias. Então esse aneuploidia seria um não segmento do padrão diploidia, que é justamente a quantidade original de cada espécie. Belezinha? Então, basicamente, isso é que é meiose. E aí a gente vai começar a entrar nas características da meiose. Primeira característica que você tem que se ligar. Obviamente que as etapas, gente, da meiose vai ser as mesmas da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que como são duas etapas, nós vamos numerar de acordo com cada fase. Então, prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1, telófase 2, citocinese 1, citocinese 2. Beleza? Mas somente uma intérfase, tá? Não deslize nessa história aí, tá? Uma divisão, tá? Depois outra divisão. Mas antes dessas duas divisões, uma duplicação. Fechou? Então, quando é que você tem o processo de iniciação da meiose? Quando você inicia justamente a prófase. Só que aí a galera se complica, às vezes acha a meiose difícil, principalmente a meiose 1, porque na primeira fase da meiose 1, ela é subdividida em 5 subfases, que são esses trajetos que nós vamos ver aqui, beleza? Mas, via de regra, o que você vai observar é que os cromossomos, gente, eles vão ter que dar um momento de se parear para trocar fragmentos antes deles se dividir, justamente para gerar grande variabilidade genética. Por isso, galera, que você percebe que quando você tem um irmão, se você tem um irmão que não é gêmeo seu, você observa que ele é fruto do mesmo pai e da mesma mãe, mas ele é totalmente diferente de você. Justamente por quê? Porque essa troca de material, de genes, ela é embaralhada automaticamente, naturalmente, por um processo da meiose que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? E aí essas subfases da prófase são mais ou menos os eventos que acontecem naturalmente, só que eu vou denominando esses eventos, tá? Então vamos lá, na prófase 1 você vai ter 5 subfases. Depois eu vou ensinar um macetezinho para você decorar, você aprender e lembrar das subfases, tá? Primeira fase, chamada de leptótero, tá? O que vai ter na fase de leptótero? Você vai ter, vamos encontrar aqui cada estrutura. Então você vai ter, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, carioteca, tá? Centrossomos, fibras, dos microtúbulos, tá? E aqui o material genético, DNA, nucleolo, tá? E aqui você tem regiões um pouco mais condensadas dos cromossomos, que eu vou mostrar para vocês como é o nome desse carinho, tá? Então você vai ter o processo de condensação dos cromossomos inicia na prófase 1 na fase de leptótero, tá? E aí, gente, o cromossomo ele começa, na verdade, o DNA, a cromatina, ela começa a se condensar e aí algumas regiões se condensam mais que outras, mas ele vai se condensar até chegar naquele padrão normal de cromossomos, tá? Mas inicialmente algumas regiões já começam a se condensar mais do que outras. E é isso que eu estou destacando aqui para vocês, tá? Então essas bolinhas aqui são regiões mais condensadas dos cromossomos. Como é que a gente vai chamar isso? De cromômeros, tá? Esses cromômeros é comum nessa etapa aqui chamada de leptótero. Então, para provas você tem que levar aqui o leptótero é a fase onde vai aparecer os cromômeros, que é o início do processo de condensação do material genético. Belezinha? Terminou isso, então você tem um seguido do outro, tá?
Terminou o leptóteno, vem quem? Vem o zigóteno. O que acontece basicamente no zigóteno? Você ainda tem o aparecimento, tá? Dos cromômeros, mas o material genético continua a se condensar, continua a se enrolar sobre ele mesmo. Detalhe, os centrossomos eles já começam a migrar para a região dos polos, ó, ele vai andando devagarzinho, ele vai se posicionando, tá? E isso um seguido do outro, tá? Mas o que vai acontecer no zigóteno? O material genético que já está mais condensado, ele vai começar a se parear, ele vai começar a ficar mais próximo, principalmente aqueles cromossomos que são os mesmos, assim. Você vai ter o aparecimento de cromossomos homólogos. Esse processo em que os cromossomos homólogos vão começar a se parear é chamado de zigóteno. Esse pareamento dos cromossomos, gente, ele também pode ser chamado de sinapse, tá? E é muito importante aqui, por quê? Porque esse pareamento é o que vai promover a troca de fragmentos. E aí, por que esses carinhas eles conseguem se parear e eles conseguem ficar presos um ao outro para depois trocar esse fragmento? Porque, gente, no próprio cromossomo você vai ter algumas proteínas que vão ser proteínas que vão aderir a esses cromossomos, para que eles fiquem grudados e consigam trocar esses fragmentos. E a gente tem um nome para essas proteínas, tá? A gente vai denominar isso de complexo sinatonêmico. Então aqui você está vendo, ó, o cromossomo homólogo, os cromossomos homólogos, ó, que você está vendo dois, e vocês estão vendo, ó, que essas manchinhas amarelas, elas são proteínas. O que elas fazem? Elas mantêm os cromossomos grudados em um determinado momento o mais junto possível para facilitar a troca de material genético deles, mas ele vai trocar apenas alguns fragmentos. Belezinha? Então toda vez que você vê sinapse de cromossomos homólogos, pareamento de cromossomos homólogos, isso acontece na fase de zigóteno. Depois que eles estão pareados, estão prontos, vem a próxima etapa, que é justamente a fase de paquíteno. O que é a fase de paquíteno? Na fase de paquíteno, gente, você vai ter, ó, o total, digamos assim, pareamento deles, tá? E você vai ter justamente o famoso processo de crossing over. O que seria esse processo de crossing over? Ó, o crossing over, se você observar, ó, os cromossomos estão de cores diferentes. Ó, isso aqui está mais com um vinho, está mais escuro, e esse é mais um roxo na maior parte do tempo, certo? Ou seja, esse é mais claro e esse é mais escuro. Só que você perceba que alguma partezinha dele está trocada. Então essa extremidade aqui, ó, veio desse cromossomo aqui, enquanto que essa extremidade aqui, ó, veio desse cromossomo aqui. Por que eles fazem isso? Justamente para trocar genes que não tinham um no outro, ou seja, essa parte aqui tem genes que não tinha nesse cromossomo aqui, nessa posição. E o fato dele estar aqui vai promover uma nova codificação de matéria de proteína. Então ele vai aumentar a variabilidade genética, beleza? Então justamente essa troca de pedaços entre os cromossomos homólogos é chamada de crossing over ou permutação. Todo o processo de meiose ele faz tudo isso para esse momento. Esse é o momento mais importante do processo de meiose, porque esse momento vai gerar a tão famosa variabilidade genética que a gente vai trabalhar agora para o resto do nosso curso de biologia. Beleza? Então guarde bem que essas trocas de fragmentos aumentam a quantidade de genes diferentes nos cromossomos. E aí por isso que você tem características diferentes do seu irmão, mesmo você tendo a mesma origem paterna e materna. É isso aqui que causa todas essas diferenças. E se você observar, obviamente que os genes vão se desligar e ligar de forma diferente também quando interagem com o ambiente. Por isso que a gente é tão diferente do nosso irmão. Às vezes a gente até parece, mas obviamente porque a gente tem origens iguais. Mas essa variabilidade ela se explica nesse momento aqui. Beleza? Então você vê que a biologia é fenomenal, tá? Então, quando esse processo no paquíteno, do crossover ou permutação ocorre, o cromossomo ainda está se condensando, beleza? Começou lá no leptóteno, mas ainda vai continuar até a segunda fase da meiose. A gente ainda está na terceira subfase. E aí, quando ele continua se condensando, a gente sai da fase de paquíteno, depois que esses carinhas aqui são trocados, e a gente vem para a fase de diplóteno. O
O que é que você vai ver na fase do diplótano? Ó, eu quero que você preste bem atenção aqui nesse pontinho, ó, desses cromossomos. O que é isso aqui? Esses pontinhos é justamente o local onde você está vendo que os cromossomos foram trocados, os fragmentos. Esses pontinhos, essas junções entre os cromossomos que ainda estão presos, a gente vai dar o nome de quiasmas. Então, o principal evento que você vai ter que dominar quando falar de diplótano é a visualização dos quiasmas. Por quê? Por que você vê mais facilmente aqui do que na etapa anterior? Porque o cromossomo está condensando. Se ele está condensando, está aumentando o tamanho dele. E aí, obviamente, que facilita você ver uma coisa maior. Nesse caso, você está vendo, ó, o ponto exato onde foi trocado os cromossomos, ou os fragmentos dos cromossomos. Ou seja, você está vendo no quiasma onde aconteceu o crossing over. Beleza? E o material genético ainda vai continuar se condensando. Terminou o diplótano, você tem a última etapa da prófase 1, que seria a diacinese. O que seria esse processo de diacinese? Você vê com mais facilidade ainda o processo da visualização dos quiasmas. Só que como o cromossomo está encurtando, a tendência é que esse quiasma ele fique lá na pontinha do cromossomo, aonde? No telômero. E aí a gente vai dizer que na diacinese acontece um processo chamado de terminalização dos quiasmas, ou seja, quando o braço do cromossomo encurta, o quiasma tende a ficar na ponta. E aí ele vai para a porção terminal, por isso que eu chamo de terminalização do quiasma. Beleza? E aí, ó, quando isso acontece, eu vou concluir a fase de quê? De prófase 1. Lembra que na fase de prófase 1, o que além disso acontece? Você vai ter a migração total, ó, dos centrossomos para os polos da célula, você vai ter o desaparecimento do nucleolo e você vai ter o desaparecimento da carioteca. Tudo isso acontece justamente no final da prófase. Para quê? Para quando você vê a próxima etapa, a etapa de metáfase, tá? Então, nessa etapa de metáfase aqui, ó, é a primeira metáfase, você já tem, ó, o sumiço da carioteca. Então, você já tem, ó, a porção onde você vê os cromossomos totalmente pareados. Por quê? Porque eles são, ó, capturados pelas fibras do fuso, tá? Que é a união dos centrossomos mais os microtúbulos. E aí você vai ver que na metáfase da meiose, esses cromossomos eles estão lado a lado. Agora olha como é a metáfase da mitose, ó. Então se você observar, aqui os cromossomos, gente, eles estão um abaixo do outro. Então o que vai se separar aqui é diferente do que vai se separar aqui. Isso cai demais em prova. A galera pergunta demais qual é a diferença dessa metáfase aqui para essa aqui. Nessa aqui, o que é que vai se separar? Os cromossomos homólogos, tá? Que você teve duplicação de cromossomos homólogos. Na mitose, você teve duplicação das cromátides. E aí elas passam a se chamar cromátides irmãs. Então aqui, eu vou separar esse vem para cá, esse vem para cá, esse para cá, esse para cá. Mas nessa daqui, o que é que você vai ter? Ó, eu tenho 4 cromossomos, aqui eu também tenho 4. Mas aqui, ó, vai metade dessa cromátide para cá, metade dessa para cá. E assim sucessivamente. Então, por isso que na metáfase, eu tenho a formação, na metáfase 1, de uma placa metafásica ou equatorial composta, porque ela tem 2 cromossomos lado a lado. Beleza? Enquanto que na placa metafásica da mitose, eu tenho uma placa simples, porque eu tenho apenas um cromossomo, um abaixo do outro. Beleza? Muito cuidado nesse processo. E aí, quando todos os cromossomos eles estão, digamos assim, fisgados, eles estão capturados, o que é que nós vamos ter? A próxima fase, que é justamente a fase de anáfase. Olha lá, ó, os 4 cromossomos que tinham aqui, ó, 2 vai para um lado e 2 vai para o outro. O cromossomo inteiro, não as cromátides, vai tudo, tá? Lembra que, nesse caso, você tem que observar uma coisa muito importante, que é, vamos voltar um pouquinho para você entender. No caso aqui, gente, esses cromossomos, eles podem ser chamados de bivalentes, porque, obviamente, eles estão pareados, obviamente, em duplas, tá? Ou seja, bivalentes, ou eles podem ser chamados de tétrades. Por que tétrades? Porque cada cromátide, ela tem um telômero.
certo? Então, quando você tem duas cromátides, você tem 4 telômeros. Então, cada uma das extremidades aí seria uma tétrade, tá? Então, nesse caso aqui, você tem cromossomos homólogos ou bivalentes ou tétrades. Belezinha? Então, se ligue nesses termos, que essas são as diferenças entre mitose e meiose que você tem que guardar aí na sua caixolinha, tá? Então, nesse caso, ó, eu vou separar cada um. Então, quando você vê isso aqui, ó, aquele cromossomo daqui, ó, vem para cá, esse vai para lá, vem para cá, vem para lá. E aí, quando é que vai terminar a anáfase 1? Justamente quando esses cromossomos homólogos chegam nos polos opostos. E aí você vai ter a última etapa da meiose 1, que é a telófase. Na telófase, você tem o mesmo processo de reconstrução do que aconteceu lá na prófase. Então, é tudo o contrário do que aconteceu lá. Se eu tenho desaparecimento, aqui eu tenho aparecimento. Se lá eu construo, aqui eu desconstruo. Então, vamos relembrar. Primeira coisa que vai acontecer, as fibras do fuso, ó, elas vão se desfazerem. Lá na prófase elas aparecem, aqui desaparecem. O que vai reaparecer agora? Ó? Carioteca. Lá na prófase desaparece, aqui reaparece. Os cromossomos, eles estavam condensados, agora eles começam a se descondensar. O núcleo desapareceu, agora ele vai reaparecer. E aí, quando isso tudo aparece, você tem justamente, ó, duas novas células se formando. Falta agora apenas separar. Como é que eu separo? Citocinese, ou seja, nesse caso, como é uma célula animal, você vai ter, ó, o estrangulamento, uma invaginação, tá? Ou seja, você vai ter a separação dos citoplasmas, gerando duas novas células com a metade da quantidade original de cromossomos. Belezinha? Então, muito cuidado nesses termos aí, cromossomo homólogo, cromátido, não confundir. Tudo que você falar de meiose 1 é com cromossomos homólogos, tá? E aí, terminou a meiose 1, imediatamente você já começa a meiose 2. Só que lembre que na meiose 2, você, antes dela acontecer, não temos intéfase. Imediatamente você já começa a reduzir novamente, a aumentar a quantidade de células, ou seja, começa uma nova divisão celular. Beleza? Então, ó, terminei, liberei essas duas células, eu inicio a meiose 2, tá? Então, nesse caso, a meiose 2 vai ser justamente a consequência do resultado da meiose 1. Se tiver um processo errado, ela vai continuar dividindo errado. Então, meio que nesse intervalo, a gente não tem aqueles famosos pontos de checagem. Então, por isso que é importantíssimo o processo de divisão acontecer de maneira correta, justamente para impedir o aparecimento de aneuploidias. Beleza? Mas uma coisa que é interessante e vai facilitar para a galera é que a meiose 2 ela é muito semelhante à mitose, tá? Então não vai ter aquele monte de evento da meiose 1, ela vai ser similar, mas não vai ser idêntica. Então vamos desvendar quais são os eventos que vão acontecer aqui no processo da meiose 2. Ó, então são as mesmas etapas com o número 2 na frente. Então prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? O que é que você vai ter aqui? Ó? Aquelas duas células que foram resultados da meiose 1 estão aqui. Ó. Lembra que no início eu tinha 4 cromossomos, agora eu tenho 2 cromossomos. Então se eu tinha 4 e eu diminuir para 2, eu posso dizer justamente que a meiose 1 ela é um processo reducional. Beleza? Ele é um processo que reduz a quantidade original desses cromossomos. Porque eu tinha 4, agora eu só tenho 2. Se eu tenho 46, eu só vou ter 23. Beleza? E aí eu inicio a prófase 2. Os mesmos eventos. Qual é o primeiro evento? Você vai ter condensação dos cromossomos. Você vai ter desaparecimento dos núcleos. Migração, o início da migração do fuso mitótico, do fuso para os polos opostos da célula, tá? E por último você vai ter o desaparecimento da carioteca. Aí lembre-se, na meiose 2 você não tem crossing over. O crossing over só acontece na meiose 1, beleza? Aí pessoal, às vezes, professor, tem um nome para o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2? Tem, eles chamam de intercinese, mas basicamente é isso, é o intervalo entre a primeira e a segunda meiose, tá? E aí quando tudo isso aconteceu, condensação dos cromossomos, desaparecimento do núcleo, migração das fibras do fuso
e desaparecimento da carioteca, terminou a prófase 2. E aí, obviamente, eu vou iniciar a próxima etapa, que vai ser a etapa de metáfase 2. Agora lembre, ó, na metáfase 2, olha o que está aqui, gente. Ó, lá na metáfase 1 você tinha 4, só que 2 a 2. 2, um lado a lado do outro. Aqui não, você tem um abaixo do outro, tá? E aqui você tem, ó, esses cromossomos, só que um alinhado acima do outro. Do mesmo jeito nessa segunda célula, tá? E aí você vai ter a formação da placa metafásica ou placa equatorial. Só que agora, de novo, é uma placa simples, muito parecida com a placa lá da mitose, beleza? E aí você vai lembrar que quando eu separo esses cromossomos, eu vou chamar de cromossomos não duplicados, porque agora eles são cromossomos simples, ó, tá? Cromossomos homólogos, eles só acontecem na meiose 1, beleza? Seguinte, então quando esses cromossomos estão perfeitamente alinhados e a placa equatorial ou metafásica 2, ela se forma, terminou a metáfase 2 e aí eu inicio o processo de anáfase 2. O que é que você vai ter agora? Separação das cromátides irmãs. As cromátides, ó, elas migram para os polos opostos e aí quando elas chegarem justamente na posição de extremidade de cada célula, eu tenho a finalização da anáfase 2. Então você está vendo que eu estou tendo uma segunda redução nas cromátides. Eu tive uma lá na meiose 1 e agora eu estou tendo uma segunda. Então você vai ter uma nova redução na quantidade desse carinha, quantidade dos cromossomos. Ou seja, aqui eu estou tendo separação das cromátides. Beleza? Quando essas cromátides chegarem nos polos opostos da célula, eu tenho a conclusão da anáfase 2. E aí você vai observar o seguinte. Quando nós temos um processo em que não acontece essa disjunção, essa separação correta, nós vamos ter a formação de aneuploidias, que aí eu vou mostrar para vocês justamente o que seria isso. Ó. Então aqui você está vendo, ó, um ideograma. Lembra que o ideograma é a representação dos nossos cromossomos. Aqui ó, uma síndrome muito famosa que é a de Klinefelter. O que você tem que lembrar? Que a síndrome de Klinefelter ela acontece aonde? Nos homens. Por quê? Ó? Porque você está vendo que ele tem ó, no par 23 um cromossomo X e um Y. Mas onde está a anomalia? Justamente nesse par aqui. Então isso é uma síndrome sexual, tá ligado ao sexo aqui, ó. Você tem um cromossomo X a mais, enquanto o homem normal tem XY, o homem que tem Klinefelter tem XXY, ou seja, ele tem um duplo X. E aí ele vai ter todas aquelas características de má formação de um indivíduo com essa síndrome. Outro tipo de síndrome extremamente conhecida é a síndrome de Turner, certo? Que é justamente acometida em mulheres. O que é que ela vai acontecer? Ela, em vez de ter um duplo cromossomo X, ela só tem um cromossomo X. E aí, obviamente, ela vai ter todas aquelas características que nós já estamos habituados, né? Uma má formação do seu desenvolvimento, beleza? Mas a mais comum dessas síndromes é a síndrome de Down, que ela não vai ser no cromossomo sexual, ela vai ser no cromossomo autossômico, ou seja, aquele que não está ligado à herança sexual. Nesse caso aqui no cromossomo 21, tá? E aí vocês estão vendo que nesse caso eu tenho um cromossomo a mais. E aí eu vou chamar isso de trissomia, tá? Então quando eu tenho uma inserção de um cromossomo a mais, geralmente a gente dá o nome de trissomia. Então vai ter, em vez de ter 2, que é o padrão diploide, e vai ser uma célula que vai ter nesse cromossomo 21, 3. E aí você vai ter a síndrome de Down. Beleza? Então esse processo aqui muitas vezes acontece na fase de anáfase, que é justamente quando você separa. Então é muito importante que lá na metáfase, nessa etapa aqui, ó, você tenha o processo de duplicação do cinetócoro. Ou seja, lembra que quando essas fibras do fio se prendem aos centrómeros, tá? Lá na anáfase, na meiose 1, você tinha os cromossomos e ele separou o cromossomo inteiro. Aqui eu estou separando as cromátides. Então nessa etapa eu tenho que duplicar os cinetócoros, tá? Para quê? Para quando eu chegar nessa fase aqui eu conseguir separar perfeitamente cada uma das cromátides, justamente para não gerar esse processo aqui, ó, de má formação nos pareamentos dos cromossomos, para que você não tenha erro e consequentemente o desenvolvimento dessas síndromes. Belezinha? E aí, para finalizar o processo de meiose 2, você tem o processo de telófase 2 e citocinese 2.
vai acontecer o mesmo processo das outras telófases. Você vai ter desaparecimento da fibra do fuso, você vai ter reaparecimento da carioteca, você vai ter descondensação dos cromossomos, nesse caso das cromátides, tá? E você vai ter o reaparecimento do nucleolo. Por fim, você vai ter o estrangulamento das fibras do fuso, ou seja, elas vão literalmente estrangular para conseguir separar essas duas novas células. E aí no final eu tenho 1, 2, 3, 4 células, resultado de uma. Agora essas 4 células são geneticamente diferentes das células original. Por isso que a meiose 1 ela é chamada de reducional. A meiose 2 eu estou mantendo a quantidade. Aqui você tem uma cromátide, ó, você tem um cromossomo com 2 cromátides, só que agora as cromátides estão separadas. Mas a quantidade de cromátides aqui é a mesma. Por isso que a meiose 2 ela é chamada de equacional. Então guardem aí, ó, meiose 1 reducional, meiose 2 equacional. Por isso que a meiose 2 ela é muito similar à mitose, porque a mitose também é um processo equacional. Beleza? E aí você tem justamente a finalização dos processos de formação de gametas ou de esporas. Beleza? Só que aí na espécie humana a gente chama esse processo de espermatogênese ou de ovulogênese, que é um processo chamado no geral de gametogênese. Beleza? Tranquilo, galera? Vou mostrar para vocês algumas, vamos resolver algumas questões aqui no módulo, mas antes da gente resolver eu quero perceber se vocês têm alguma dúvida, já que a gente tem um tempinho a mais. E aí, vou ativar aqui os comentários. Pessoal, enquanto vocês vão me dizendo aí alguma dúvida, já peguem um módulo aí na parte de divisão celular, que a gente já vai mandar brasa em algumas questões, já que hoje a gente tem um pouco mais de tempo. Beleza? Enquanto isso, alguém tem mais alguma dúvida? Vão me dizendo aí. E aí, galera? Alguma dúvida? Posso seguir para as questões? Vamos para as questões? Vamos lá. Então, ó, peguem aí o módulo. Vocês observem aí o seguinte. Na fase de meiose e mitose. Opa, chegou uma pergunta aqui. Vamos lá. Então, o que é que a gente tem? Na meiose, quando vai dividir a célula original, que origina as 4 células filhas, cada célula filha vai ter 25% dos cromossomos da célula original. Na verdade, Ariadne, o que é que ele vai ter? Ele vai ter 50% da quantidade dos cromossomos originais, certo? Porque você tem que lembrar que na meiose, o que é que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter justamente aqui, ó, esse processo de divisão, ó. Aqui você está tendo, ó, os cromossomos homólogos, ou seja, ó, eles são duplicados. Só que aí lembra que isso aqui é um bivalente ou uma tétrade, tá? E aí nesse caso, cada pedacinho desses carinhas aqui, ó, é uma cromátide. E essa quantidade de cromátides que a gente tem que fixar. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha de um gráfico para você entender bem legalzinho. Inclusive eu vou pegar até a sua pergunta para a gente entender isso. Então essa tétrade ou bivalente é a quantidade que foi duplicada. Então você vê que eu tenho 4 cromossomos e eu dupliquei as cromátides dele, ó. Porque você tem que entender, galera, é isso que vocês têm que se ligar. Vou até chegar mais perto aqui para vocês entenderem. Cromátide é a mesma coisa que cromossomo. Cromátide é a mesma coisa que cromossomo. Eu posso ter cromátides irmãs unidas e cromátides irmãs separadas. Só que geralmente, lembra que eu falei? Quando eu tenho cromátides irmãs que elas se separam, eu passo a chamar de cromossomos. Aqui eu tenho cromossomos, mas eles estão duplicados. Ou seja, eu tinha esse e eu fiz outra cópia dele mesmo. Beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Na metáfase eu vou separar. Então aqui está perfeito, ó. Você tem justamente aqui, ó, na metáfase, ó, da anáfase, olha a diferença. Aqui o que eu vou separar? Eu vou separar um para cá e um para cá. Eu não tenho 4 cromátides irmãs,
Então, nesse caso, ó, quanto essa célula do lado de cá vai ficar? Com 4 cromatas. E essa de cá? Com 4. Então, essa célula daqui desse lado vai ter 4 cromossomas. E essa daqui vai ter 4 cromossomas. Beleza? Nesse caso aqui, a primeira meiose, essa célula vai ficar com 2 e essa célula vai ficar com 2. Aí eu vou continuar a divisão, vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo. E lá no final, vou dividindo, ó. No final eu vou ter o quê, ó? Lembra lá? Cada um daquelas células ficou com 2 cromossomos, né? E aí eu separo esses cromados, ó. Vou ficar com 2 e com 2. 2 de cada lado. Por isso que eu vou dizer que ela tinha 50% da quantidade original. Por quê? Porque se eu tinha 4, eu vou ter 2. Ó, 4 lá, aqui eu tenho 2. Então a meiose, ela vai ter um processo de redução e depois ela equaciona, beleza? Então se liguem nisso. Então no final da meiose 2 você tem células com 50% da quantidade original e não com 25%. Beleza? Próximo. Essas síndromes podem surgir no erro da divisão dos cromossomos na meiose 1 ou na meiose 2. Ela pode surgir de maneira errada em qualquer uma das meiose. Geralmente é mais comum que você tenha na meiose 2, porque é quando você separa as cromátides irmãs, tá? Para que você tenha a formação final dos gametas, ou seja, é mais comum nessa etapa aqui, ó. Nessa etapa aqui, na fase 2. Mas se você já divide uma célula errada lá na meiose 2, a consequência é que ela vai continuar dividida errado e obviamente você vai ter um desenvolvimento de estruturas como essa, como as síndromes, tá? Mas é mais comum no pareamento final, na disjunção final. Beleza? Então, é isso aí, galera. Extremamente importante as dúvidas de vocês. Inclusive, antes da gente começar a resolver até essas questões, eu quero mostrar para vocês uma coisinha aqui, ó. Preparei para vocês um parâmetro mais legalzinho. O que é que vai ser isso? Eu quero que vocês prestem atenção agora comigo nesse gráficozinho que eu preparei para vocês, ó. Se vocês entenderem esse gráfico aqui, galera, ó, se você conseguir entender esse gráfico aqui, você vai ver que o processo de mitose e de meiose ele é extremamente fácil de você assimilar, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico vai facilitar demais a nossa vida. Deixa eu olhar como é que tá aqui, pronto. Ó, o que é que você vai ter que se ligar? Você vai ter que se ligar que, deixa eu até dar um zoom aqui nele, ó. Pronto, perfeito. Ó, nesse carinha aqui, o que é que nós vamos ter? Cuidado, como eu falei lá na mitose, cuidado, gente, com isso aqui, ó. Quantidade de DNA é diferente da quantidade de cromossomos para prova, tá? Então você tem que saber se ele está falando da quantidade de cromossomos ou da quantidade de DNA. Obviamente que no texto da questão ele vai te dar isso. Então, em relação a isso, essa informação, você vai ter claro. O que você vai ter que se ligar com o que é falar de DNA e o que é falar de cromossomo. Beleza? Quando ele falar da quantidade de DNA, ele vai mostrar gráficos como esse para você. E aí, o que é que eu quero que você saiba? Que aqui, ó, nós temos o gráfico da meiose. Toda vez que você vê o gráfico da meiose, como é que você vai saber? Primeiro que ele é muito maior do que o da mitose. Por quê? Porque ele tem 2 divisões. E o que é que marca esse carinha? Ó, o que é que vai marcar? É que você vai ter justamente, ó, uma duplicação e você vai ter, ó, aqui tem uma redução e aqui outra redução. Ou seja, aqui, ó, você tem a primeira divisão e aqui você vai ter a segunda divisão. Ou seja, são essas etapas? É isso que eu quero que você comece a entender, tá? Então, ó, se eu tenho a quantidade de DNA, aqui é X, 2x e 4x. Partindo de uma célula que tem uma quantidade de DNA 2x, ó, 2x. Agora eu coloquei para facilitar ainda mais, olha aqui. Quantos cromossomos ele vai ter? Ele vai ter aqui 2 cromossomos. O que é que eu vou fazer com esses cromossomos? Vou duplicar. Que fase seria essa, galera? Essa fase aqui, ó, seria a fase G1, beleza? Da intérfase. Quem seria essa fase aqui, ó? Essa fase aqui seria a fase S, duplicação, beleza? Quem seria essa fase aqui? Na verdade aqui você tem mais de uma fase. Você teria a fase G2, você teria a prófase 1 e a metáfase 1.
certo? Deixa eu até colocar assim, metáfase 1 para não confundir com meiose. Metáfase 1, certo? E aí você vai ver que isso aqui está perfeito, porque ó, olha os cromossomos agora que são homólogos. Aí o que é que eu faço? Eu faço uma etapa de dividir. Então, ó, aqui eu tenho a anáfase 1. Ó, estou separando esses cromossomos. Vem um para um lado e vem um para o outro. Beleza? Que etapa é essa? Essa etapa aqui, ó, seria a telófase 1, citocinese 1. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou separar esses cromátides. Beleza? Só que qual é o intuito de eu juntar esses carinhas? É justamente fazer o crossover, para que esse cara aqui no final seja diferente desse no início. É esse o segredo da história da meiose. E aí, ó, quando eu tiver esse aqui, quem são essas etapas aqui, ó? Você vai ter, nesse caso aqui, deixa eu até melhorar para você, ó. Você vai ter aqui, ó, telófase 1, citocinese 1, ó, prófase 2 e metáfase 2. Quem é essa daqui, ó? Anáfase 2. Aqui você vai ter, ó, telófase 2 e citocinese 2. E aí você vai ver, ó, que a quantidade daqui, aí você pode observar agora, ó, esse desenho parece com esse, só que eles não são idênticos. Por quê? Olha para a quantidade de DNA aqui, gente, ó. Aqui, ó, esses carinhas aqui tem 2x, enquanto que esse aqui, ó, olha para cá, olha, ó, tem x. Então esse cara sofreu uma redução aqui, ó. E é por isso que esse carinha aqui no final, ele tem metade desse aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma célula e dividir essa célula em duas. E depois vou dividir cada uma dessas células em duas novamente. E aí cada uma dessas células aqui, ó, que era 2N, aqui você vai ter, ó, formação de 4 células N, que são diferentes, certo? Dessa célula original. Se você conseguir compreender esse gráfico aqui, beleza. Se você ainda está com alguma dificuldade, volta, reassista as outras aulas que nós tivemos, para que você consiga compreender mais perfeitamente. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o esqueminha que eu fiz aqui embaixo, beleza? Então, ó, eu tinha uma célula 2N, tá, ó. E agora, ó, eu tenho justamente, ó, uma célula com 4 células com uma quantidade N de cromossomos, belezinha, ó. Então, esse é o esqueminha. Se você compreender esse gráfico, tá perfeito, tá? Show de bola em mitose e em meiose. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Aí você tem cada uma das etapas, desde a intérfase até a meiose 2, descrita nesse gráfico. Belezinha? Vamos seguindo. Vamos resolver questões agora? Bora? Simbora. Vamos lá, resolvendo. Ó, no modo de vocês, vou começar na primeira. Aí, ó. Eu digo assim: considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide, ou seja, ele está dizendo, ó, que os cromossomos dessa célula são organizados em pares. Beleza? E ele diz, ó, ou seja, 2N igual a 6. E aí você tem a quantidade de cromossomos igual a 6 em divisão celular. Então você vai ver que ele tem aquele padrão dos xizinhos, ou seja, as cromátides irmãs ainda estão unidas. E eu estou separando essas cromátides, ó, vai uma para um lado e outra para o outro, conforme o esquema aí. Aí ele vai perguntar para vocês, a partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Primeira coisa que você tem que se ligar, nessa gráfico aqui, quando você bater o gráfico, a primeira coisa que você tem que olhar é se é mitose ou se é meiose. Então, nesse caso aqui, você tem mitose ou você tem meiose, tá? Você tem um processo de meiose. Por quê? Porque você está separando cromossomos homólogos. E você percebe isso porque o cromossomo está um do lado do outro. Se ele tivesse um abaixo do outro, aí poderia ser ou meiose 2 ou mitose. Beleza? Se liga nesse pontinho. Então, o que é esse processo? Esse processo mostra a reposição de células mortas? Não, porque aí você não está vendo a célula em si, você está vendo a migração do material genético. 2. Você tem a multiplicação celular assexuada? Também não. Por quê? Porque você está tendo um processo que está acontecendo de forma interna e você não está tendo a, digamos assim,
a concentração da quantidade original. Por quê? Porque você está tendo 3 para um lado e 3 para o outro. E a quantidade original é 6. Tá? Então a letra B também está descartada. Letra C, produção de células totipotentes. Também não, porque células totipotentes está relacionado ao processo de diferenciação, mitose, ou seja, é um processo em que células embrionárias são formadas a partir daquela célula ovo. Então são células que não estão diferenciadas, tá? E aqui você está tendo um processo de meiose, ou seja, você já tem a formação de tecidos. E obviamente a letra D seria a formação de células reprodutoras. Obviamente está relacionada à formação dos gametas. Beleza? Uma coisa que é interessante, como a gente falou, às vezes quando você tem esses erros, tá, no processo de divisão celular, pode acontecer o desenvolvimento de algumas doenças. Olha essa segunda questão aí do módulo de vocês. Ele diz assim, ó, na doença de Alzheimer, as alterações na proteína tau, tá, uma proteína extremamente famosa nesse processo aí de formação de doenças, tá, e também na manutenção do material genético e também na formação dos fibras, do fuso, entre outros. Aí tem assim, ó, leva à desintegração dos microtúbulos existentes nas células do cérebro, destruindo o sistema de transporte dos neurônios, ou seja, inicialmente provoca disfunções na comunicação bioquímica entre os neurônios, tá? E numa fase posterior, a morte destas células. Aí ele vai perguntar o seguinte para a gente, ó, na divisão celular, os microtúbulos são responsáveis. Toda vez que falar em microtúbulo, você lembra, microtúbulo vai falar alguma coisa com fuso. Então, junto com os centríolos ou com outras proteínas dos vegetais, ele vai formar o fuso, que é para a movimentação celular. Se eu não movimento, eu vou ter algum erro. Então, nesse caso aqui, eles são responsáveis justamente pela organização do fuso mitótico. Então, a nossa resposta já é a letra A, tá? Os microtúbulos, juntando com os centríolos, eles formam as fibras do fuso. Então, quando eles sabem que não acontece, você não vai ter disfunção. Quando acontece é porque eles estão organizados para conseguir separar perfeitamente a quantidade de material genético de cada lado da célula. Tranquilo? Outra questão que é muito interessante que a gente tem que se ligar. Por exemplo, ó, às vezes ele vai te dar a figura para você identificar qual é o evento. Perceba comigo agora a questão aí de número 5. Tá? Questão número 5 com esses gráficos. Obviamente, gente, quando ele traz esses gráficos, ele vai mostrar para vocês basicamente os gráficos fora de ordem, para você conseguir identificar, tá? Aí olha essa questão 5, ela diz assim, ó, cada célula a seguir está em uma fase da divisão celular. Então, você descreve essa fase em 5 fases aí que ele está mostrando. Aí ele vai perguntar o seguinte para vocês, ó, a célula que está se dividindo por mitose e que se originou de uma célula mãe, cuja ploidia, ou seja, cuja quantidade original de cromossomos era 2n igual a 4, está indicada em. Ou seja, se eu tenho mitose, eu vou ter cromátides. Então eu já poderia descartar de cara a célula 5 e a célula 3, porque você está vendo aí os cromossomos um do lado do outro, tá? Mas aí ele está falando da quantidade original de cromossomos, que é quanto? 4. Então, a única em que os cromossomos estão um abaixo do outro é a célula de número 4. Aí você vai dizer assim, professor, mas esse carinha eles não estão um do lado do outro? Mas perceba que esses carinhas que estão um do lado do outro, o xizinho, ou seja, a cromátide, vai ser metade para um lado e metade para o outro. Lembra que eu disse que você pode colocar esses carinhas assim, um abaixo do outro, mas você pode colocar isso também assim. Ou seja, o que você tem que se ligar é o que é que ele vai separar. Se é cromossomos homólogos, os X estão duplicados. Você tem um do lado do outro e eles se separam. Se é cromado, é o X inteiro que vai se separar. E aí você tem justamente isso na figura de número 4. Beleza, galera? Extremamente importante você compreender esse conteúdo. Nós estamos basicamente quase concluindo o nosso tempo aqui. E eu queria que vocês me dissessem, tranquilo, mais alguma dúvida? Dá tempo da gente talvez resolver mais uma questãozinha, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, é importante você se ligar nesses parâmetros, tá?
Por exemplo, para a gente fechar a nossa resolução de questões, pega aí o módulo da questão de número 18. Olha a questão de número 18 que você vai ver perfeitamente como as questões elas mostram a questão das figuras representando quando é mitose e quando é meiose, tá? Então na questão de número 18 você diz assim, considere um animal que possui 8 cromossomos, tá? 8 cromossomos em suas células diploides, então seria 2N igual a 8, tá? Aí, nos esquemas A e B, estão representadas duas células desse animal em processo de divisão celular. Então, aí você percebe a figura A e a figura B. Aí ele diz, com base nos esquemas, são identificados os seguintes tipos de divisão celular em A e em B, respectivamente. Ou seja, ele quer que você diferencie o que está sendo representado no esquema A e no esquema B. Se você observar rapidinho aí no esquema A, você vai ter os cromossomos que estão assim, né? Enquanto que no esquema B, você vai ter um carinha que está assim, no esquema B. E aí você vai ver, esse carinha aqui do A são o quê? São cromossomos homólogos. E esse carinha do B são cromátides, irmãs. Então, o A seria o quê? O A seria um processo de meiose, enquanto o B seria um processo de mitose. Belezinha? Obviamente que facilita. Quando você vê um X do lado do outro, você lembra que é meiose. Quando você vê só um X que vai separar, ou é meiose e 2 é mitose, mas geralmente vai ser mitose porque vai vir para diferenciar. Beleza, galera? Show de bola? A 5, Matheus, rapidinho antes que a gente termine, ele vai te mostrar o seguinte. Ele deu uma quantidade de 4 cromossomos na questão número 5, né? E ele pediu para você identificar qual dessas células é o que representaria uma mitose. Como você sabe, a figura 5, tá? E a figura 3, você tem cromossomos homólogos, então já não poderia ser mitose. Só que aí sobraria a 1, a 2 e a 4. Só que ele quer uma célula que seja 2N igual a 4. A célula número 1, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos. Ela está em mitose, mas ela tem 8. Eu quero com 4. A célula 2 só tem 2 cromossomos, tá? Enquanto que a célula 4 tem 4 cromossomos. E eu vou separar as 4 cromátides. E aí eu vou ter 2 novas células com 4 cromossomos cada uma. Beleza, Matheus? Tranquilo? Show de bola. Galerinha, espero que vocês tenham fixado bem. Acho que essa aula de hoje foi muito boa, muito proveitosa. Ficou alguma dúvida? Estou à disposição lá no grupo. Mantemos o foco, resolvam as outras questões. Qualquer dúvida, pode me mandar a qualquer hora, que a gente vai tirar a sua dúvida o mais rápido possível. Beleza? Quero desejar a vocês um excelente final de semana, muita paz, muita saúde. Se puder, fique em casa, se proteja, estude, mantenha o foco, tá? Então, a perspectiva aí das nossas provas e vestibulares estão mantidas. Talvez mude um pouquinho a data, mas é essa pegada, galera. Vamos detonar, vamos botar a mão na massa, que com certeza a aprovação de vocês vai vir no final do ano e vai ser muito gratificante todo esse processo de aprendizado que a gente teve. Belezinha? Quero desejar a vocês uma boa noite, um final de semana muito perfeito. Estude, estude e estude, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.